Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Colunistas: meio-campo com Rincón e Cia foi o melhor do futebol brasileiro? Ídolo histórico do Corinthians e da seleção colombiana, Fred Rincón morreu hoje, 14, em decorrência dos ferimentos sofridos em um acidente de carro na madrugada da última segunda-feira, 11. O ex-jogador fez parte de grandes times do futebol mundial, mas houve um em especial que certamente ficou marcado na memória, até de quem não é corintiano. O meia-volante colombiano chegou ao Corinthians em 1997, e foi a partir daí que um dos maiores meios de campo da história do futebol nacional começou a ganhar forma. Vampeta, Rincón, Marcelinho Carioca e Ricardinho. O time marcou época e transformou o bom futebol em títulos. Bi-brasileiro, 1998-99, Paulistão de 1999 e Mundial de Clubes de 2000. Relacionadas mais com o bom foi esse quarteto. Será que o meio-campo com Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho foi o melhor do futebol brasileiro? Com a palavra, os colunistas do UOL Sport, um dos melhores dos últimos 30 anos, junto com César Sampaio, Flávio Conceição, Zinho e Rivaldo do Palmeiras em 1994, Arão, Gerson, Everton Ribeiro e de Arrascaeta do Flamengo em 2019 e outros. Mas no passado Azito, Mengalvio e Pelé no Santos dos anos 1960, Dudu, Ademir da Guia e Leivinha no Palmeiras e Caçapava, Carpegiani e Falcão no Internacional nos anos 1970. Nos anos 1980, Andrade, Adílio e Zico no Flamengo, Chicão, Cerezo e Palinha no Atlético Mineiro, Jandir, Delei, Romerito e Assis no Fluminense, Paulinho, Zenon, Sócrates e Birubiru no próprio Corinthians. A concorrência é pesada, mas vale a lembrança do já saudoso Rincón. Jogava muito mesmo. André Rocha do futebol brasileiro? E Zito e Jair Rosa Pinto, ou Zito e Mengalvio, e Dudu e Ademir da Guia, e Andrade, Adílio e Zico, para não falar de formações da seleção brasileira, ficar apenas em clubes. Mesmo no Corinthians há divergências, porque Dino Sani e Roberto Rivelino, em meados da década de 1960, formaram um meio de campo fabuloso. De fato, Vampeta, Rincón e Ricardinho também compuseram um trio de sonho. E aqui fica a dúvida sobre a inclusão de Marcelinho como meio-campista. Mas, vá lá! Juca Kourio o melhor do futebol brasileiro de todos os tempos? Dificilmente. Foi o melhor dos últimos 25 anos, talvez. Menon foi o melhor de uma época, sem dúvida. Para alguns corintianos talvez tenha sido o melhor da história. Flamenguistas contra-argumentarão. O melhor tinha Zico, Tita e Adílio. Tricolores cariocas dirão que o melhor tinha Rivelino num time conhecido como a Máquina. Tricolores paulistas certamente dirão que um meio de campo sem Raí não pode ser chamado de melhor, mas eu tenderia a concordar com o fato de ter sido o melhor de uma época sim. Foi o melhor que eu vi jogar, o que pra mim já é coisa demais. Mille Lacombe não, longe disso. Tivemos melhores, principalmente dos anos 1980 para trás. Mas, sem dúvidas, era um meio campo que, pudesse jogar ainda hoje, teria vaga em qualquer time do mundo. Eram 4 craques que se completavam. Milton Neves foi um dos melhores, não o melhor, que eu vi, mas só comecei a acompanhar futebol em meados da década de 1990. Rafael Reis, vou citar logo o infinitamente melhor, Andrade, Adílio e Zico. E houve muitos outros. Basta lembrar do Santos de Pelé, do Inter de Falcão, do Atlético de Toninho Cerezo e por aí vai. Renato Maurício Prado daqueles que vi, só fica atrás de Falcão, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico. Esse quarteto do Corinthians era sensacional, e contava com jogadores muito técnicos e inteligentes em campo. Dava gosto de ver. Rodolfo Rodrigues Rincón, de primeiro volante, Vampeta, de segundo homem, Ricardinho, de meia armador, e Marcelinho, de ponta de lança. É o maior meio-campo da história do Corinthians, o melhor do futebol brasileiro, nos últimos 25 anos, por se tratar de um quarteto individualmente espetacular que se completava e se potencializava coletivamente. Vitor Guedes.